Nesta edição do Correspondente Local, você confere mais uma audiência pública sobre a redução da área de proteção da Scarpa Devoniana, a discussão dos direitos da pessoa com deficiência, a classificação do Operário para a final da Série D do Campeonato Brasileiro e a reportagem especial sobre mulheres. Olá, você está assistindo mais uma edição do Correspondente Local, uma produção dos estudantes de jornalismo da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Eu sou o Gustavo Ban. Eu sou a Aline Cristina. Mais um capítulo sobre a redução da área de proteção ambiental da Scarpa Devoniana, conhecida como APA. Desta vez, a cidade de Palmeira foi sede de mais uma audiência pública para debater a redução da APA. A repórter Gabriela Oliveira traz mais informações. A discussão a respeito da redução da área de proteção ambiental da Scarpa Devoniana ganhou mais um capítulo. Dessa vez, o município de Palmeira sediou uma audiência pública para discutir a redução. A audiência aconteceu na quinta-feira, dia 24, e foi uma iniciativa das Secretarias Municipais de Meio Ambiente, de Agricultura e Pecuária e também da Secretaria de Cultura. Os deputados estaduais Péricles de Melo e Rasca Rodrigues também estiveram presentes na discussão. O professor doutor da Universidade Estadual de Ponta Grossa, Gilson Guimarães, que é especialista em Scarpa Devoniana, também discursou na ocasião. A população presente expôs sua opinião por meio de formulário entregue no início da audiência, e o resultado será entregue à Assembleia Legislativa do Paraná. Até o fechamento dessa edição, a Assembleia Legislativa ainda não divulgou a data em que o projeto de lei deverá ser votado. A Câmara Municipal de Ponta Grossa aprovou em segunda votação o projeto de lei para a criação de ciclofaixas na cidade. Acompanhe a reportagem de Ana Cláudia Pereira e Daniele Farias. A implantação de ciclofaixas em Ponta Grossa foi aprovada pelos vereadores do município em sessão ordinária na semana passada. O projeto, de autoria do vereador Jorge de Oliveira, já havia sido votado em fevereiro, mas foi readequado após o pedido de vistas do vereador Eduardo Kalinowski. Nós identificamos que tinha alguns conceitos errados, nomenclaturas erradas nesse projeto, de alguns termos técnicos naquilo que compete a esse mundo das bicicletas, né, desse modal alternativo de transporte. Esse projeto estava em plenário. Nós solicitamos, através, como você bem mencionou, um pedido de vistas para fazer todos esses ajustes. Fizemos um substitutivo geral a esse projeto, porque precisava ser mudado bastante coisa nesse projeto. Esse projeto tramitou novamente na casa por todas as comissões e na semana que passou nós fizemos a votação em primeira e segunda discussão desse projeto, já com os termos ajustados. A Prefeitura Municipal ainda não sancionou o projeto, mas a Autarquia Municipal de Trânsito afirma que já possui estudos para a implantação de rotas cicloviárias na cidade. No momento nós temos vários estudos em andamento com relação às ciclofaixas e ciclovias. Algumas delas são, a exemplo da Dom Geraldo Pelano, vai ser colocada a ciclofaixa agora, que anteriormente era só uma pintura de demarcação. E depois também na Rodrigo Otávio, uma ciclovia. Também estamos com projetos na Anita Garibaldi e outras localidades da cidade que possam ligar um polo ao outro, tendo então um modal de transporte diferenciado. Para o competidor de ciclismo Alice de Oliveira, a comunidade ciclista de Ponta Grossa espera a implantação de ciclofaixas que sirvam efetivamente para o transporte. Então, a gente espera que eles façam um planejamento, quais são as vias que realmente precisam de ciclofaixa, fazer um estudo de uso, quem realmente usa a bicicleta para meio de transporte, porque esse que é o intuito, né? A ciclofaixa você usa ela para meio de transporte, o pessoal que vai trabalhar de bicicleta. E para o lazer nos fins de semana, né? O prefeito Marcelo Rangel tem até a primeira semana de setembro para sancionar ou vetar o projeto de lei. A reforma política tomou conta da agenda em Brasília e quem acompanhou os principais desdobramentos na última semana foi o repórter Renato Valenga. Confira no comentário. Olá Aline, olá Gustavo.
Bom, na semana passada estava prevista a votação da PEC que propõe a reforma política. O projeto original prevê alterações no sistema eleitoral e também a criação de um fundo de recursos públicos para as campanhas políticas. O primeiro turno de votação aconteceria no dia 22, mas foi adiado para o dia 23. Isso aconteceu pela falta de consenso entre os deputados, já que a proposta apresenta alguns pontos polêmicos, como, por exemplo, o sistema eleitoral denominado como distritão. Sabe-se, no entanto, que existe o interesse de que essa PEC já comece a valer nas eleições do ano que vem. E para isso ela precisa ser aprovada até o dia 7 de outubro. Sendo assim, foi decidido que na quarta, dia 23, a votação seria feita em partes. Já no dia 23 foi votada a parte que tratava do fundo público de campanha. O texto previa a fixação do fundo que vincularia 0,5% da corrente líquida da União. Bom, a fixação desse fundo foi excluída após 441 votos contrários e 1 a favor. Depois da repercussão polêmica, alguns deputados afirmaram que são sim a favor de um fundo de campanha, mas que o valor seja decidido pela Comissão Mista de Orçamento do Congresso um ano antes de cada eleição. Essa proposta ainda segue em votação no Congresso. Quanto ao distritão, sabe-se que a proposta já foi aprovada pela Comissão Especial da Reforma Política, mas ainda não foi votada no Congresso por falta de acordo entre os deputados. Lembrando que um projeto como essa proposta de emenda à Constituição precisa passar por votação em comissão especial, depois por 2 votações na Câmara e 2 no Senado. A polêmica em torno do distritão se dá porque esse sistema elege os candidatos mais votados e não considera o peso dos partidos. Isso, de acordo com análise de vários cientistas políticos, isso serviria para fortalecer os candidatos mais conhecidos, colocando em vantagem, por exemplo, os atuais parlamentares. De acordo com análise do portal Nexo, o distritão e toda essa lógica de tentar reeleição faz sentido em um contexto onde 34 deputados federais são investigados. Aliás, o deputado Aliel Machado, do Partido Rede, afirma que os deputados do Congresso votam proposta com base em interesses pessoais. Em entrevista ao portal Periódico, ele comentou o episódio em que os deputados votaram pela não investigação de Michel Temer. Assista o trecho da entrevista. Primeira vez na história que um presidente da República, no exercício do mandato, é denunciado por crime de corrupção. E quando se trata do Código Penal, o órgão responsável em fazer análise é a Justiça, e não um grupo de políticos ao seu bel prazer, aos seus interesses escusos nesse momento de crise política, de crise moral, de crise financeira que o país passa, fazer uma proteção ao presidente da República. As coisas precisam ser passadas a limpas, sem exceção. Portanto, como se tratava de uma denúncia de crime comum, não era um crime de responsabilidade, era um crime do Código Penal, nada mais justo do que defender com que as investigações acontecessem. Infelizmente, ela ficou travada. Lembrando que Michel Temer, mesmo alegando que não participa das atuais decisões sobre reforma política, já se manifestou em público sobre a proposta do distritão, formulada por ele e pelo ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Acompanhe o discurso de Temer. E aqui eu tenho 2 focos, né? Uma sustentação jurídica, amparada na Constituição, e uma sustentação das vantagens políticas da mudança desse sistema, da eliminação do sistema proporcional, optando, como opto eu, pelo chamado voto majoritário ou distritão para eleição dos deputados federais. Percebe-se, Aline e Gustavo, que todo esse cenário de investigação e de suspeitas de corrupção tem causado esse alvoroço na discussão desse novo modelo eleitoral. Já se discute a hipótese de aprovar o distritão agora e, a partir de 2022, colocar em prática o sistema de distritão misto, onde o eleitor vota uma vez pelo candidato e outra pelo partido. Como citei anteriormente, existe um grande interesse de aprovação de uma reforma que passe a valer já nas eleições de 2018. Já que a PEC do distritão não consegue avançar nas discussões, outra proposta de emenda à Constituição foi aprovada pela Comissão Especial no dia 23, também com mudanças para as próximas eleições. O texto base da PEC 282, de relatoria da deputada Sheridan, do PSDB, prevê o fim das coligações partidárias e também a diminuição de partidos. Já que o texto foi aprovado quase que por unanimidade, existe a possibilidade dessa PEC furar a fila e ser votada antes mesmo da PEC do distritão. Na sessão de ontem, os deputados passaram o dia tentando estabelecer um acordo entre os partidos
E ao que tudo indica, a proposta de relatoria da deputada Sheridan, que segundo os deputados é mais simples e teve maior adesão, vai acabar sendo votada. E a proposta do Distritão vai para a gaveta, já que existe um período curto para as alterações, mais especificamente até o dia 7 de outubro. A sugestão de inversão das pautas aconteceu na tarde de ontem. A proposta veio do presidente interino da Casa, André Fufuca, que substitui Rodrigo Maia, responsável pela presidência do país, enquanto Michel Temer viaja para a China. Os próximos desdobramentos acontecem na sessão de hoje, quarta-feira, onde os deputados precisam se articular e tomar uma decisão coletiva se quiserem que alguma reforma política aconteça ainda em 2018. É com vocês, Aline e Gustavo. No próximo bloco, você confere a vitória que garantiu a classificação do Operário. Estamos de volta com o correspondente local. Na última quarta-feira, dia 24, a audiência pública discutiu os direitos das pessoas com deficiência em Ponta Grossa. Veja na reportagem. A Semana da Pessoa com Deficiência movimentou a cidade de Ponta Grossa entre os dias 21 e 28 de agosto. A semana é de nível nacional e movimentou cidades pelo país inteiro. Na quarta-feira, dia 23, aconteceu a audiência pública para discutir os direitos da pessoa com deficiência, com ênfase à proteção e em desenvolver mecanismos de inclusão social. A Secretaria Municipal de Assistência Social esteve presente e a representante analisa o que ainda falta em políticas públicas efetivas para a pessoa com deficiência. Então, trazendo para a nossa realidade, nós temos ainda muitas coisas a conquistar, né? Você tratar o deficiente com igualdade, mas não incluí-lo, não é tão democrático, não é tanta garantia assim de direitos, né? Então, só o município, ou qualquer poder público não vai fazer sozinho. Para o dia a dia da pessoa com deficiência, existem desafios que muitos não percebem, como contam Simone e Luci. Por exemplo, as calçadas são bastante difíceis, né? Acessibilidade. As pistas táteis, em alguns pontos da cidade, elas estão assim, bastante destruídas, dificultando, né, a acessibilidade da bengala, da guia. Nossos semáforos não têm sincronia, não facilita. Eu concordo com a Simone. Aquela pista tátil ali da avenida está muito bem feitinha, mas a do calçadão ela está muito destruída. A gente vai andar, não consegue andar. E também outra coisa é aquelas lojas com os manequins para fora da loja, daí sobra um biquinho só para a gente passar, um cadeirante tem que sair no asfalto para desviar os manequins. O advogado, Noel Costuresco, também enfrenta desafios ao passear pelas ruas da cidade. Veja, o processo de revitalização da Avenida Vicente Machado, vamos citar apenas ela, que é a principal via de acesso hoje ao centro da cidade. Foi feito um processo de revitalização e depois desse processo de revitalização foi feito todo um mapeamento novo da massa asfáltica. E esse novo mapeamento da massa asfáltica criou um degrau nas rampas onde o cadeirante usa, ou seja, eu preciso empinar, eu tenho que ter uma habilidade para empinar a cadeira e se a roda da frente, a rodinha da frente da cadeira pegar naquela massa asfáltica, eu levo uma queda frontal. Então é muito perigoso. O objetivo da audiência pública é pensar em mecanismos de inclusão social que acabem com esses problemas. A Semana da Pessoa com Deficiência aconteceu entre os dias 21 e 28 de agosto, com diversas apresentações culturais em locais públicos da cidade. O Operário Ferroviário vai disputar a final da Série D do Campeonato Brasileiro. As repórteres Andressa Zafalon e Gabriela Oliveira e o repórter Yuri Silva acompanharam a classificação. Foi aqui no estádio Germano Krieger que o Operário Ferroviário garantiu vaga para a final da Série D do Campeonato Brasileiro de Futebol. A partida decisiva da semifinal ocorreu no último dia 28 contra o Atlético Acreano. Na ocasião, o time do Operário venceu por 2-0. O Operário iniciou a partida com 3 desfalques, mas mesmo assim a equipe não deixou se intimidar. Foi logo no primeiro tempo, antes dos 20 minutos de jogo, que os 2 gols foram marcados por Robinho e Schumacher, 2 jogadores que convencionalmente não são titulares da equipe. Fato que demonstra a força do time como um todo, e não só de jogadores individuais. Então, Jane, queria que você fizesse uma avaliação do desempenho do time hoje aqui na semifinal. Acho que o nosso time entrou muito forte, né? Não tinha como não entrar, uma decisão, uma semifinal.
Aqui dentro de casa a gente marca muito forte e ataca como nunca. Acho que a gente dominou o primeiro tempo. No segundo tempo vocês tiveram umas 2 oportunidades, foi muito. E a gente soube administrar o placar e saímos dos contra-ataques. Tivemos chance de matar, mas o importante foi a vitória e chegar nessa final que é inédita. A partir de agora, o Operário tem uma outra disputa em mente. A final da Série D do Campeonato Brasileiro contra o Globo Futebol Clube. O Operário também possui a melhor campanha de todas as 68 equipes que disputaram o campeonato neste ano. Então, acredito que fizemos uma campanha excelente. Conseguimos, em todos os jogos em casa, buscar a vitória. E a gente vê aí no Campeonato Brasileiro como é difícil, né? Muitas equipes estão fazendo mais pontos fora do que em casa, né? O time também se classificou para a Série C do campeonato, avanço que não ocorria desde 1992. Em entrevista coletiva cedida ao Portal Periódico, o técnico Gerson Guzmão dá um indício do planejamento da equipe após o término da Série D do Campeonato Brasileiro. Eu entendo que o planejamento ele tem que ser para buscar o acesso, né? Tem que ser uma coisa muito bem pensada, mas para buscar o acesso à Série B. O plantel atual ele é bom, mas para uma Série C precisa de reforços, precisa de mais gente com qualidade para que o grupo se fortaleça também. E como eu falei, se quer subir tem que buscar um nível um pouquinho melhor de todo mundo, né? De profissionais que trabalham, de atletas, enfim, de organização, de estrutura, tudo tem que ser melhorado um pouco. Se o Operário realmente quiser mudar de patamar e chegar numa Série B de Campeonato Brasileiro. Caso a equipe se consagre como campeã da Série D, o Operário quebra um jejum de mais de 6 anos em que algum time paranaense não ganha um campeonato brasileiro de futebol. Até o fechamento dessa edição, a CBF não liberou a data para o próximo jogo. O programa Ponto da Notícia conversou com o técnico do Operário, Gerson Guzmão. Você pode conferir a entrevista em periódico.jor.br. Por falar em esportes, a falta de políticas públicas em alguns bairros de Ponta Grossa tem chamado a atenção da comunidade. Confira na reportagem. Os moradores do distrito Periquitos, em Ponta Grossa, reclamam da falta de políticas públicas para o esporte e o lazer na localidade. Os únicos espaços abertos para a prática esportiva e recreativa na região são um campinho e uma academia para o pessoal da terceira idade. Mas por falta de manutenção, o campinho é pouco utilizado. O local está sem proteção ao redor e com pouca areia. Quando chove, a areia escorre para a rua. Além disso, a única estrutura do campinho são as 2 traves e o espaço está sendo usado para armazenar manilhas, impossibilitando que toda a área seja utilizada. Podia colocar uma tela em volta aí para a bola não fugir lá para baixo, que as crianças têm que correr e passa bastante carro por aí, meio perigoso para as crianças. Podia arrumar esse campo de areia que tem bastante pedra por meio, já aconteceu de criança machucar o pé também. E daí, quando chove fica ruim, às vezes as crianças querem jogar bola, desce lá na escola, lá embaixo para jogar. Os moradores também relatam que, como a região não possui mais nenhum espaço aberto à população, os jovens geralmente precisam ir para outros bairros para praticar atividades físicas e recreativas. Como aqui não tem, tenho que acabar indo para o centro para poder fazer alguma coisa, ou tendo que ir na escola, porque o campinho não está em uma boa condição. O presidente da Fundação de Esportes do município, Marcos Antônio Macedo, afirma não ter conhecimento sobre a situação do local. É novidade para mim, não sabia disso, inclusive não chegou para mim nem ofício, nenhuma reclamação com relação a isso. A gente tem que fazer uma análise lá, ver o que a gente pode colocar lá naquela região, o que é a demanda, o que é a solicitação do pessoal lá. Né? Se é um campinho, vamos tentar colocar um campinho lá, né? Aí depende muito da autorização do pessoal daí, né? Da solicitação do pessoal, desculpa. Enquanto a manutenção por parte do poder público não é realizada, os próprios moradores tentam fazer a limpeza do local. Mas mesmo com os esforços da população, o campinho ainda carece de estrutura. O distrito Periquitos fica próximo à Avenida Souza Naves, saída para Guarapuava e para o norte do Paraná. Após as reformulações do Estatuto do Diretório Central dos Estudantes em 2016, o movimento estudantil coloca o DCE de volta no cenário acadêmico. Os estudantes podem escolher entre 2 chapas que concorrem para a gestão 2018 e 2019, a chapa Desatando Nós e a chapa Integração. As eleições ocorrem dia 18 de setembro na Universidade Estadual de Ponta Grossa. A polêmica da banda Apanhador Só, exposta na internet, repercutiu este mês.
Confira a opinião dos artistas pontagrossenses sobre o machismo nas letras das músicas. A presença da mulher na música até meados do século XX se limitava à função de intérprete. Os compositores gostavam do timbre feminino, mas não abriam espaço para trabalhos autorais das cantoras. A grande exceção foi Chiquinha Gonzaga, que com a sua canção Abre Alas anunciava que as mulheres estavam chegando para ocupar o seu espaço. Porém, o caminho tem sido longo. Em Ponta Grossa, o número de mulheres na música é pequeno. No Sexta e Seis, que abre espaço para bandas locais, das 40 selecionadas para esse ano, apenas 3 possuem integrantes mulheres. Na Orquestra Sinfônica de Ponta Grossa, dos 48 músicos, 6 são mulheres. Marília Paiva é mestre em Ciências Sociais e, na sua dissertação de mestrado, estudou a identidade do rock nos anos 80. Então, o primeiro rock brasileiro foi cantado numa versão brasileira, ou seja, passada para o Brasil, na voz de uma cantora chamada Nora Ney, que cantava então jazz, enfim, e que ficou conhecido em 1955 com o primeiro rock no Brasil. Aí depois, nos anos 60, a gente vai ter alguns nomes, principalmente da Celi Campelo e o Tony Campelo, que já é nos anos, finalzinho dos anos 50 para 60, que vai cantar então, a Celi Campelo, a famosa música Era um Biquíni de Bolinha, Banho de Lua. E aí ela vai acabar abandonando os palcos para poder se dedicar inteiramente à família, cuidar dos filhos e assim por diante. Na minha pesquisa, nos anos 80, o que predominou, principalmente na revista Bis, que é uma revista de grande circulação aqui no Brasil, foram as bandas do sexo masculino. Era Legião Urbana, o Traje a Rigor, Plebe Rude, então, Barão Vermelho. Então dá para ver que nesse cenário a maioria é do sexo masculino. Marjorie Batistella é estudante de Engenharia de Produção na UTF-PR e faz parte do coletivo de mulheres LGBT Marie Curie. Para ela, o debate sobre o feminismo é necessário. A UTF é um lugar muito conservador ainda, e de maioria homens héteros, brancos, cis. Então, é um espaço que o debate ele fica um pouco limitado. Você não tem pessoas querendo debater. Então, a gente trouxe o coletivo para trazer esse debate para dentro da universidade. Você tem que tentar discutir com outras pessoas, né? Você não adianta só, vou discutir feminismo só com feministas. Você tem que discutir o feminismo com todo mundo, para as pessoas poderem rever seus privilégios e começarem a pensar de uma maneira diferente. Há uma semana, as redes sociais foram inundadas de relatos de relacionamentos abusivos após a repercussão do desabafo da ex-companheira do guitarrista Felipe Zancanaro, integrante da banda Apanhador Só. Na postagem, ela diz que considera um tapa na cara a banda Apanhador Só escrever e tocar uma música com um dos gritos de guerra das feministas e que não há nada de feminista ou de desconstruído no músico. Eu acho que isso é uma coisa geral. Você não quer um cara militando do seu lado, entendeu? Mas você quer que esse cara que se diz feminista ou que se diz cabeça aberta e tal, ele milite onde ele precisa militar, que é na rodinha de amigos, que é no time de futebol. Então é hipocrisia você cantar isso e agir de maneira diferente em casa. Eu acho que você tem questões de, é um personagem, não sei o quê, mas ainda mais nesse sentido. Você está cantando a questão de liberdade e você, dentro da sua casa, está tirando a liberdade de outra pessoa. É pura hipocrisia, né? Bianca Hoffman é rapper e MC e está no mercado da música há um tempo. Todos esses movimentos que estão surgindo agora, não agora, né, mas que estão em ascensão agora, eles estão sendo usados para a mídia. Você acha que as pessoas que estão fazendo a propaganda se importam totalmente com isso? Com a mulher negra, com o transexual, tipo... É um meio de atingir, é um meio de mídia de atingir as pessoas no sentimento, só que isso não quer dizer que elas se preocupam com isso, né? A banda se manifestou também pelo Facebook e alegaram não saber que a frase Linda, Louca e Livre era um lema feminista. E ainda que não pretendem protagonizar discussões feministas, mas que acreditam no diálogo para a reconstrução e transformação do homem. A música, ela tem um elemento assim unificador, acredito. Porque é tanto unificador como subjetivo. Porque a partir do momento que eu me identifico com uma música,
o caráter subjetivo, ela traz questão social, porque ela diz muito sobre o lugar que eu estou inserida, ou seja, essa música ela tem aspectos sociais e da realidade, que também eu posso gerar uma identificação, porque esses elementos constituem, eles são inerentes a mim, ou seja, né, nesse todos esses aspectos eu estou inserida de alguma forma e faz com que eu me reconheça e me identifique nessa música. Então a música ela tem esse poder de criar laços assim unificadores de identitários e também de representações por conta disso. O rap, para mim, ele representa uma luta da mulher, da música, do espírito independente, dessa luta aí que a gente tem que ter contra o sistema, contra o governo. O rap, ele é o protesto. O que não é protestado na rua, gritando, é feito em forma de música. E eu acho que o rap expressa isso. Após o ocorrido com a banda Apanhador Só, outros casos de machismo foram relatados nas redes sociais. Na última edição do Correspondente Local, nós erramos ao acreditar a reportagem sobre a redução da área de proteção da Escarpa Devoniana apenas para a Aline Cristina. A reportagem teve colaboração também das repórteres Verônica Schaefer e Jéssica Gradim. Esta edição do Correspondente Local chega ao fim, mas você pode conferir mais notícias em periódico.jor.br. Até a próxima! Até!